Oi, tudo bem? O Gabriel voltou e mais uma vez falando pra ninguém, mas assim, como já diria o poeta Fernando Machado, quem fala sozinho espera um dia falar com Deus. Então, vamos em frente. O importante é perseverar, né? Ok. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a obra O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. E é um livro clássico, é um livro do qual muito se fala, muito se comenta. E depois de mais de 130 anos de publicação, ainda é um livro muito importante para a nossa literatura. Também um tanto quanto superestimado, mas acho que essa discussão não tem lugar na ideia que eu quero desenvolver hoje. Muito bem. Oscar Wilde era irlandês, mas passou um bom pedaço da vida dele na Inglaterra, um bom pedaço nos Estados Unidos e um bom tempo também na França. Tanto que ele morreu na França devido a complicações de sífilis e o túmulo dele está em Paris. Oscar Wilde escreveu algumas peças de teatro, era uma pessoa de excelente educação, passou por excelentes escolas, em excelentes faculdades também, e recebeu uma educação clássica. Podemos dizer isso. Em 1890, em formato de folhetim, e depois em livro numa edição definitiva em 1891, ele publica O Retrato de Dorian Gray, um livro que gerou muita repercussão e inclusive foi argumento dentro de um processo que viria a condená-lo. Então, apesar de ser o único livro publicado na vida dele, é um ponto definidor na vida dele. Na obra O Retrato de Dorian Gray, nós temos o personagem central, Dorian Gray, que é um homem muito bonito, provido de uma beleza impressionante, e temos os outros dois personagens mais importantes da obra. O Basil, que é um pintor, e é quem leva o Dorian Gray para o outro personagem mais importante da obra, que é o Lord Henry. O Lord Henry, ele é um bon vivant, né? Ele é um aristocrata de uma família provida de posses, não se preocupa em trabalhar e leva uma vida hedonista, completamente voltada para os prazeres da carne. E apesar disso, é também um homem de intelecto. É provavelmente o personagem mais filosófico da obra. O que ocorre? Um dia, na casa do Lord Henry, não me lembro se foi na casa do Lord Henry ou na casa do Basil, mas tudo bem. O Basil estava pintando um retrato do Dorian Gray e o Lord Henry presente. E quando ele conclui o retrato, ficou uma coisa tão incrível, tão chamativa, tão esplendorosa, que o Dorian vira e diz: bem, quem me dera que a beleza dessa pintura se mantivesse em mim e fosse a pintura a envelhecer, esmorecer, decair. Não são essas as palavras, mas é esse o sentido. E como que num contrato faustino, né, tem alguma coisa de Fausto, de Goethe nisso, o Dorian vê suas palavras transformadas em realidade. Ao longo dos anos, quem vai envelhecer e se degenerar é a pintura, e a beleza do Dorian vai se manter. Ele vai chegar aí aos 50 anos com a beleza de um jovem de 20. E é um elemento fantástico, absolutamente necessário nessa obra. Logo no começo do livro, nós somos apresentados a paixão do Dorian pela Sibyl. E é uma paixão muito ridícula.
a forma como ela começa, se desenvolve e termina na parte do Dorian é muito ridículo. Mas eu gostaria de ler as primeiras palavras do capítulo 5 para vocês. Então vamos lá. Capítulo 5. Por uma razão ou outra, a casa estava cheia naquela noite, e o gordo gerente judeu que os recepcionou à porta ostentava um sorriso de olhos trêmulos de orelha a orelha. Ele os conduziu ao camarote com um tipo de pomposa humildade, balançando suas mãos rechonchudas e cheias de joias, e falando o mais alto que podia. Dorian Gray estava mais avesso a ele do que nunca. Ele sentia como se tivesse vindo procurar por Miranda e fora descoberto por Caliban. Lord Henry, por outro lado, gostou bastante dele. Pelo menos foi o que disse e insistia em tomar em suas mãos, cumprimentando-lhe e assegurando que estava orgulhoso de encontrar um homem que descobrira um verdadeiro talento e fora à falência por Shakespeare. Howard se divertia vendo os rostos na plateia. O calor era terrivelmente opressivo e a enorme luz do sol brilhava como uma dália monstruosa com pétalas de fogo. Os jovens na galeria tiraram seus casacos e coletes e os penduraram ao lado. Falavam uns com os outros através do teatro e dividiam suas laranjas com as espalhafatosas garotas maquiadas que se sentavam ao lado deles. Algumas mulheres riam na plateia. As suas vozes eram horrivelmente agudas e desafinadas. O som do tirar das rolhas chegava do bar. Que lugar para alguém encontrar sua deusa, disse Lord Henry. Sim, respondeu Dorian. Foi aqui que eu a encontrei e ela é divina, além de todas as coisas vivas. Quando ela interpretar, você esquecerá todas as coisas. Estas pessoas comuns aqui, com seus rostos grosseiros e modos brutais, se tornam bem diferentes quando ela está no palco. Sentam-se em silêncio e a observam. Elas choram e riem quando ela deseja que assim façam. Ela as torna tão responsivas quanto um violino. Ela as espiritualiza e pode sentir como se fossem da mesma carne e do mesmo sangue quanto a si própria. Oh, espero que não, murmurou Lord Henry, que estava examinando os ocupantes da galeria por meio de seu óculos de ópera. Não preste atenção nele, Dorian, disse Howard. Entendo o que você diz e acredito nesta garota. Qualquer pessoa que você ame deve ser maravilhosa, e qualquer garota que tenha o efeito que você descreve deve ser fina e nobre. Espiritualizar a época de alguém, isso é algo válido de se fazer. Se esta garota pode dar alma a estes que têm vivido sem uma, se ela pode criar o sentido de beleza em pessoas cujas vidas têm sido sórdidas e feias, se ela pode arrancá-los do seu egoísmo e trocar-lhes lágrimas por mágoas que não são próprias deles, então ela vale toda a sua adoração, vale toda a adoração do mundo. E este casamento é muito certo. Não o achava no começo, mas admito-o ser agora. Deus fez Sybil Vane para você. Sem ela, você seria bem incompleto. Bem, vocês tiveram um gostinho da escrita do Oscar Wilde, e um pouquinho depois dessa cena, o Dorian perde o seu interesse pela Sybil Vane, porque ela diz que agora que o ama, não precisa mais interpretar personagens que amem outros homens. Ou seja, ela meio que perde a vontade de ser artista. E nesse momento que ela se separa da arte, o Dorian se separa dela. E ela se suicida. É a primeira morte dentro do livro. E virão outras. Depois da morte dela, terá a morte do Basil, que é o Howard, que será assassinado pelo próprio Dorian.
a morte do irmão da Síbil, que vai tentar vingá-la, matando o Dorian, mas não vai conseguir. E o Dorian, por fim, vai tentar assassinar o quadro, enojado pela feiura, e nisso vai matar a si mesmo. Eu te contei o final. Mas tá, dane-se que eu te contei o final. Isso é um livro clássico. Você não precisa não saber o final. Você só precisa ler, porque é clássico, porque é lindo, porque é belo. E ocorreu justamente o que eu disse. Toda a iniquidade, vida desregrada, maldade que o Dorian praticou não foi descontada nele, mas foi descontada no quadro, na pintura. E um dia, depois de muitos anos nessa, ele retira a cortina do quadro, vê a coisa horrorosa e monstruosa que ele se tornou, se enoja, tenta destruir o quadro e nisso destrói a si mesmo, que era o que ele já havia feito ao longo daqueles anos, mas por meio desse esteticismo muito inteligente, o Oscar Wilde quer nos falar um pouquinho a respeito da degeneração da alma. E eu podia ficar horas falando, mas eu vou tentar simplificar um pouco. Uma das frases finais de uma das notas que o Oscar Wilde escreve a uma das versões do livro é: a arte é totalmente inútil. E a gente pode completar dizendo como a vida humana é totalmente inútil. Porque se a arte se torna algo totalmente inútil, nós temos o problema de que a vida fica vazia de beleza. Porque nem toda arte é bela, mas toda beleza é artística. Então, se a arte é inútil, a beleza é vazia. Só que se a beleza é vazia, então a vida humana não pode mais ser preenchida com beleza. E se não pode mais ser preenchida com beleza, se torna inútil, se torna fútil, se torna superficial. Superficialidade é um tema muito caro ao Oscar Wilde. E a gente vê a inutilidade na vida na forma como o Oscar Wilde vai descartando os personagens ao longo da história. A inutilidade da vida do Henry, a inutilidade da vida do Basil, que dedicou a vida ao Dorian e no final foi assassinado pelo Dorian. A inutilidade da vida do Dorian, que só serviu para fazer mal aos outros. A inutilidade da vida da Síbil, que retirou a própria vida só porque não foi correspondida em seu amor. A inutilidade da vida do irmão da Síbil, que tem uma morte um tanto quanto ridícula. A inutilidade da vida humana, uma vez que a beleza é esvaziada de sentido. Era isso que eu queria dizer hoje. Muito obrigado se você assistiu até aqui. E espero que tenha gostado, espero que eu tenha te ajudado. Espero que um dia desses você dê uma oportunidade a essa excelente obra que é o Retrato de Dorian Gray.